Olá a todos. Hoje vamos falar sobre dumping. Deixa eu me colocar aqui. Sobre síndrome de dumping e hipoglicemias. Ok. Vamos ver se eu consigo deixar aqui a fixar. Pronto, acho que sim. Ok. Então, aqui tá a Adriana, pronto. Muito bem, vamos só dar uns minutinhos. Eu já tenho aqui 3 minutinhos, mas pronto. A ideia é que a gente faça o live de hoje um pouquinho mais curto. Se vocês tiverem... Olá! A Drica tá por aqui. Então, um prazer que estejas aqui. Se tiverem dúvidas, interrompam, falem, escrevam, porque eu acho que isso aqui é importante que a gente tentar conversar de um tema que é muito, muito, muito importante, ok? Então, realmente gostava de que isso ficasse... assim, um pouco entendido. Essa situação não é uma situação assim facilmente elucidada. A síndrome de dumping acontece com o bariátrico muitas vezes, e as hipoglicemias também. Então nós temos que aqui definir alguns detalhes, tentar entender um pouco no que a gente chama, vamos dizer, a fisiopatologia, o porquê que acontece. Não é assim completamente descrito. Tratamentos, tem várias formas de tratar, tem várias formas de ver, mas primeiro é importante tentar entender se eu estou a passar por dumping ou se eu estou a passar por algumas hipoglicemias. Não é exatamente a mesma coisa, tá? Então aqui é importante a gente tentar entender essa situação. Eu fiz ali uns histories, porque recebi ontem o meu cabaço que eu compro da Quinta do Arneiro, dos biológicos, e realmente, gente, façam esse chazinho. Isso aqui só tem cúrcuma e gengibre, é uma delícia, e tem um aspecto aqui anti-inflamatório importante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui já entrando no tema do que é dumping, ok? Então, usualmente os pacientes comentam, quem fez cirurgia bariátrica e fez mini bypass ou bypass gástrico, ou seja, as que são de tipo restritivo e mal absortivo. Quando nós temos aqui alimentos que são... Olá, Vitor, seja bem-vindo. Quando nós temos aqui... Quando nós temos... pessoas que fazem a cirurgia e de repente consomem alimentos ou mais ricos em açúcares ou mais ricos em gorduras, sobretudo frituras, como há um rápido esvaziamento, digamos, do nosso estômago, do que ficou do estômago, porque o estômago fica muito pequenino e já tem aqui a conexão à anastomose do intestino. Tanto em uma cirurgia quanto a outra, nas que são restritivas e mal absortivas, ou seja, o bypass, ou o mini bypass, ou o bypass chamado de bypass de anastomose única. O que acontece? Esses pacientes podem vir a sofrer de uma sensação que às vezes é dor gástrica, ou seja, eu aqui uno fatores gastrointestinais com fatores vasomotores, ou seja, do ponto de vista nervoso do próprio estômago, ok? E então, Joana, seja bem-vinda. Joana tá fresquinha no assunto. E então, o que acontece? Essa situação do dumping é muito... pode ser... não é comum, ok? É comum quando o paciente come coisas que não deve comer, efetivamente. E é uma situação aqui extremamente desagradável. Extremamente desagradável. A pessoa se sente, tem dor abdominal, pode ter náusea, mas não vomita,
porque o estômago não tem uma capacidade tão grande de vomitar, tanto é que o bariátrico, ele não vomita, ele pode devolver a comida, devolve algo, mas não é voltar a comida toda. Vale, olá, peraí. Olá, Souza também. Sejam bem-vindos. Então, nós estamos hoje a falar sobre síndrome de dumping e hipoglicemia. Hoje ficou efetivamente fixado aqui o título, que às vezes não fica. Então, vamos lá. Esse paciente tem, quando tem o dumping, tem dor de estômago, dor abdominal em geral, pode ter diarreia, pode ter sintomas do tipo que a gente chama que é vasomotor, ou seja, tem palpitações, sua frio, tem hipotensão, baixa a nossa pressão e pode ter hipersudorese, ou seja, começa a transpirar mais da conta com o suor frio, extremamente desagradável. Eu sempre digo assim, quem está lá na minha consulta já me escutou dizer, e tem uma maca lá, uma mesa, e eu digo para os pacientes que a vontade que a pessoa tem é de se jogar embaixo da mesa, que não fale com ninguém diga nada para ela, nem nada. Ai, obrigado pelos coraçõezinhos, adoro. Oi, Bela, seja bem-vinda. Então, Rosa, tu também. Então, a ideia é que vocês não tenham esse tipo de situação, ok? Como é que faz para evitar? Eu tenho pacientes que nunca fizeram dumping, ok? Uma das formas de evitar é efetivamente fugir, escapar do que são doces concentrados e do que é gorduras, sobretudo as frituras em si, ok? Tem que fugir disso. Então, esse é o clássico dumping, aonde sobe. Por que acontece? Porque aumenta a concentração direta dentro do intestino desses alimentos que têm uma osmolaridade muito mais alta, ou seja, eles não tiveram tempo suficiente de se misturar com os sucos gástricos. Por quê? Porque eu não tenho mais uma válvula que fechava, como no sleeve, que se mantém a válvula debaixo do estômago, que se chama piloro. Ele não fecha aqui e ele tem um passo direto. Então, eu vou ter dentro do meu intestino, que não está adaptado para isso, alimentos com uma concentração osmolar muito alta, ok? E essa é a principal, vamos dizer, o principal momento, o que é o dumping, tá bem? E causa essa situação muito desagradável. O dumping é comum acontecer no sleeve? Não, dumping não. O sleeve pode ter outra conotação. E sim, depois do sleeve eu posso ter algumas hipoglicemias também, ok? Mas nas cirurgias que são mistas, que são mal absortivas e restritivas, onde eu tenho uma conexão do intestino com o estômago, sim, eu vou ter maior frequência e pode acontecer o dumping. O dumping pode acontecer, e é normal acontecer, que a gente chama até um dumping precoce, logo como e uma hora depois ou um pouco depois já me sinto mal, ou posso até ficar um tempinho de acordo com o que se come. Esse é o grande detalhe. Mais tarde, um pouco mais tarde eu me sinto mal, ok? E tenho essa sensação. Essa sensação demora para passar. O porquê que isso acontece, esse aspecto vasomotor, tem a ver com a saída ou a forma de trazer água de meios extra que estão ao redor, ou seja, de tecidos que estão ao redor, que tem do estômago e do intestino, que tem água, e é como se eu puxasse a água para dentro do intestino com o objetivo de diluir um pouco essa situação. Estou a falar de uma maneira assim muito clara para que toda a gente entenda. Então, esse é um fator aqui importante, e por isso essa sensação de mal-estar generalizado, uma situação que eu tenho essa sudorese, essa hipotensão, ou seja, essa situação é relacionada a trazer água para dentro do intestino. E a cabeça fica zonza, um mal-estar desagradável, bem desagradável, ok? Quem já passou por dumping, a sensação é horrorosa, ok? Realmente é ruim e tem que tentar escapar disso, ok? Pronto, então o que a gente pode pensar? Vamos lá. Diferença das hipoglicemias. A hipoglicemia, em geral, não acontece nos momentos
precoces da cirurgia, ou seja, não acontece como o dumping, mas, vamos dizer, fiz a cirurgia e de forma mais rápida eu tenho essas hipoglicemias. Não, acontece mais tarde. Então, vamos lá. O que eu queria deixar aqui muito claro para os pacientes, que a gente tem visto? Exatamente. Já volto ao que estava falando. Adriana diz assim, que ela teve só um único episódio e vomitou somente o chocolate que comeu. Ou seja, devia ter comido outras coisas e o que veio para fora foi o chocolate. Pronto. Ela praticamente é quase que regurgitar, porque devolve o chocolate, vamos dizer, o que estava demais. Sim, muito provavelmente foi dumping. O que é o chocolate? É um alimento que é doce e é gorduroso. Então, aumenta mesmo a concentração dentro do intestino. O intestino não está habituado a ter concentrações, ou seja, osmolaridades muito altas, ok? Então, Cristina, seja bem-vinda. Então, esse é um pouco do detalhe e é o que a gente quer que o paciente evite. O que se vê? Vamos dizer, na prática clínica, o que se vê e a gente tem isso com frequência? Pacientes bem portados, que se portam bem, durante o primeiro ano praticamente não fazem dumping. Em geral, se controla isso muito bem e tudo passa lindamente. Vão passando um ano, passam o segundo ano, passam o terceiro ano e tem pacientes que estão operados já por muito tempo e que muito raramente vêm a sentir-se mal com a comida. Depois da cirurgia, passado um ano ou no segundo ano, existe já uma adaptação do corpo. O que se percebe? Que os pacientes que se portam mal, ou seja, que durante a fase, os primeiros ou o primeiro ano, entre o primeiro ano e passando ao segundo ano de cirurgia, abusam e dizem assim, eu como um docinho, mas não tenho dumping, nunca me passa nada. Não passa nada. E então comem doces. Em geral, esses pacientes no segundo ano passam a desenvolver as chamadas hipoglicemias. Então, come uma pera, que não tem nada a ver, que não é doce, e só com a pera já se sentem mal e fazem essas hipoglicemias. Então, se mede o açúcar no sangue com os aparelhinhos esses de medir da diabetes e estão com hipoglicemias baixas, ou seja, estão mesmo com a glicemia baixa, ou seja, com hipoglicemias. De valores, muitas vezes, 55, 60. Esses que têm valores muito baixos têm que ser reajustados na hora e então a gente recomenda algumas coisinhas rápidas para que esse açúcar suba, porque o açúcar não pode descer, ok? Açúcar baixo demais, a pessoa entra em coma e é grave. E tem que parar para o hospital. Então, o que a gente precisa pensar aqui? Várias coisas. Primeiro, o fato de portar-se bem é como que eu induzo a quando o meu estômago, o meu corpo já se adaptou à cirurgia, o pâncreas, que vai produzir a insulina, consegue fazer liberações de insulinas mais adequadas, sem ter altos e baixos. É como se o pâncreas ficasse desregulado. Quando eu, no início, faço dumpings com frequência, ou seja, tenho essa sensação com frequência, como que um tempo depois, não dá para dizer exatamente o tempo, mas algum tempo depois, já lá quando há a adaptação no organismo, que é ao redor do segundo ano, ele ficou desregulado. Então eu como uma coisa às vezes qualquer, por exemplo, uma fruta, e em vez de secretar pouca insulina, secreta muito. E aí baixa o açúcar no sangue. E eu então entro nesses detalhes ou sintomas de hipoglicemia, que são mais graves. A hipoglicemia mesmo, eu fico noqueada, fico meio mal mesmo. Okay? Não é só, às vezes nem tenho dor abdominal, não tenho a diarreia, mas tenho a sensação de sudorese, a hipotensão, que está associada com isso. Então, esse é o detalhe que pode estar a acontecer aqui, ok? Portanto, qual seria o ideal?
que a gente não abusasse no início dos açúcares, não abusasse mesmo, tentasse, porque depois que a pessoa faz a cirurgia, tudo que fica doce é muito doce, se exacerba a sensação do doce. Então, efetivamente, evitem comer doces concentrados, doces, marmeladas, chocolates, brigadeiros, leite condensado, esses doces de ovos, doces da nossa culinária normal, ok? E quando precisar doce, nós vamos buscar o doce da fruta. Já vamos falar do kit tratamento, mas a Ana tá me comentando aqui, a Ana Rita, um beijinho pra ti, Ana. Ela disse assim, essas adaptações acontecem quanto tempo depois da cirurgia? Ao redor do 2º ano da cirurgia, essas adaptações estão bastante bem orquestradas no corpo. O organismo já teve tempo de mobilizar-se, de secretar as coisas conforme o que vai comendo. Eu já mudei o meu mindset, eu já emagreci. Então é como que se eu emagrecesse, mas às vezes o pâncreas ficou lá grudado com aquele peso que eu tinha lá atrás e há como uma memória de eu produzir mais da conta de vez em quando, ok? Então, o que acontece? Tem a ver com a comida? Logicamente que tem a ver com a comida. Se eu tenho hipoglicemias depois de um tempo de ter a cirurgia, eu preciso tratá-las. Então, o que a gente faz? Se é uma hipoglicemia grave, tem que tratar como se fosse o diabético, ou com um one shot, ou com alguma coisa para sair daquele momento. E vamos, então, modificar a alimentação. Nós temos várias pacientes, várias pacientes que já têm praticamente 1 ano e meio, 2 anos da cirurgia, e algumas delas começaram a desenvolver hipoglicemia. Uma delas acordava ou estava de madrugada e tinha açúcar baixo. Isso é perigoso. Então até eu ficava preocupado, o esposo ficava preocupado e nós alteramos a alimentação dela à noite. Então à noite o que ela fazia antes de dormir? Ou o que ela foi indicado que fizesse? Comesse alguns frutos secos, por exemplo, uma das coisas que foi dito a ela, cada caso é um caso, tá? A gente tem que estudar isso aqui conforme seja o paciente. E conforme seja a rotina e etc. Nós acabamos alterando para fazer... Ela comia uns cajus e bebia um pouquinho de leite antes de deitar. Desapareceu a hipoglicemia. Ok? Então, a gente consegue aqui contornar a situação e a gente vai controlando... se há necessidade de usar medicação, o endocrinologista vai tratar disso e nós vamos tratar da parte alimentar, ok? Junto, de preferência, com o endocrinologista, para que ele submeta e o que for tomar de medicação a gente consiga orientar aqui, mas muitas vezes só com alimentação a gente consegue controlar, tá bem? Portanto, aqui é importantíssimo ter essa noção. Meus queridos, se vocês... Os que estão bariátricos agora cuidam de não exagerar nesse primeiro momento. Ah, mas eu como um docinho não me faz nada. Poxa, ótimo, que bom, graças a Deus. Então pare de comer o docinho, porque em algum momento vai começar a causar problema, ok? Não é que eu seja contra doces, não. O bariátrico, que é bariátrico, tem que evitar isso. Os que têm bypass, mini bypass, os de... que eu perco a válvula, como por exemplo o sleeve, que não é o sleeve como tal, que eu perco essa conexão embaixo, eu realmente preciso modificar isso de forma real, crônica, e é para toda a vida, Pode algum dia comer um docinho? Claro que sim, vai poder algum dia comer um docinho, mas o que a gente quer é que nesse processo inicial se trate mesmo de cuidar da alimentação. Então nós vamos comer as frutas, nós vamos comer frutas que eu posso assar, que elas ficam mais doces, mas é o mesmo açúcar, é o açúcar da fruta. O que a gente não quer? Açúcar dos açúcares de adição, açúcar refinados, açúcares nas preparações, ok? E isso sim, a gente consegue controlar super bem. E já tive vários pacientes em que a gente deu resposta a essa glicemia, a essa hipoglicemia, que acontece lá mais para frente, evitando e modificando o entorno alimentar que ela estava fazendo e a gente consegue realmente melhorar essa condição, porque a ideia é um pouco essa, ok? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta específica
por favor digam, ou alguém que tem hipoglicemia e tem tido frequente, diga. É importante tentar entender também o que está a causar esse dumping ou essa hipoglicemia, ok? Então, temos que aqui entender essa situação para poder efetivamente alterar. Tem uma outra paciente também que durante o período de pandemia andou abusando porque estava em casa, porque então fazia um bolinho e fazia uma coisinha para a filha e tomava um vinhozinho, já tinha feito a cirurgia há algum tempo, pronto. Efetivamente teve problemas mais para frente e foi contornado, ok? Até então estava sem medicação, sem nenhuma situação e a gente conseguiu controlar bastante bem. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, evitar nos períodos que sejam... Tudo bem, passamos as 4 fases da dieta. Passamos as 4 fases da dieta, ótimo. Entramos em dieta livre. Na dieta livre se liberam várias coisas, entre elas as fibras e uma série de coisas, que são alimentos que têm um índice glicêmico mais baixo, e a pessoa se habitua a comer muitas coisas diferentes do padrão alimentar que ela tinha anteriormente, e nós vamos outra vez como que educando o nosso pâncreas a que produza as coisas direitinho, de forma normal. Não estamos a falar em alguma causa específica, porque essas células beta do pâncreas começaram a produzir mais da conta, porque há uma hipersecreção de umas substâncias que chamam incretinas, como o GLP-1, então já é diferente, ok? Porque pode haver algum problema específico. E então, pronto, tá o endocrinologista, tá o nutricionista, tá o seu cirurgião, que vão aqui tentar lidar com essa situação e ver o que se pode fazer. Mas primeiro temos que saber o que tem. Lembrar que quando o bariátrico é feita a cirurgia, há uma dismotilidade ou uma diminuição da motilidade do trato gastrointestinal especificamente. Primeiro pelo corte que é feito no estômago. Ok? Então, esses são os detalhes da cirurgia que se a gente vai e segue direitinho, em geral, nós temos aqui uma excelente resposta e conseguimos dar solução ao problema. E às vezes só mesmo com a alimentação. Então, a gente às vezes utiliza as proteínas. Quando a gente dá proteína, em geral, para esse paciente, diminui os efeitos da hipoglicemia, principalmente quando eu misturo a proteína com, por exemplo, um hidrato de carbono ou com um tipo dito açúcares e a gente consegue modificar esse padrão, que é essa a ideia. Ou introduzir, por exemplo, os frutos secos e assim por diante, porque aí eu vou trabalhar um pouco as fibras, vou trabalhar a absorção diminuída dessa gordura, porque essa absorção depois a nível do intestino é que vai acabar liberando o que eu tenho lá atrás. E são essas hipersecreções ou essa secreção sem controle da insulina, ok? Que causa, então, a tal da hipoglicemia. Em relação a, vamos dizer, as sensações são efetivamente muito parecidas. São muito parecidas. Há uma coisa engraçada. Eu tenho, já não tem exatamente a ver com a hipoglicemia nem com o dumping como tal, mas quando o paciente pós-cirúrgico, nas primeiras fases, come mais do que devia, eu tenho pacientes que têm, além da pressão que sente no estômago, que ficou como que infartado, estômago mais repleto, eu odeio a palavra cheio, tá? Vocês vão ver que eu evito de falar essa palavra. O que a gente enche é o pote para levar menos vezes lá no lixo, tá? Não gosto da palavra cheio. Então, quando eu sinto essa plenitude gástrica ou o estômago, pronto, com algo que me passou ali do que eu deveria e ficou pleno, ficou repleto, ficou pronto, um pouco mais desagradável essa sensação. Há pacientes que dizem que começam a espirrar. Há um reflexo que causa espirros. Começou a espirrar? Para de comer. Teve essa primeira sensação? Para de comer. Não force. Ah, mas eu só comi um pouquinho. Pois vai ficar com esse pouquinho, depois come outra vez. Fanny, seja bem-vinda. Estamos a falar sobre síndrome de dumping e as hipoglicemias.
ok? Inês, tu também. Olá, seja bem-vinda. Estamos a comentar sobre dumping e as hipoglicemias. E então, esse é um detalhe importante que eu queria que vocês efetivamente se dessem conta. Quem não conseguiu ver, vai ficar no podcast gravado, tá bem? Tem um podcast e fica aqui também, e dá para escutar no verdinho lá no Spotify e etc. Então, tem chance de ver em qualquer outro momento. Vale a pena. Então, tentar entender essa situação, que quando a gente consegue controlar isso, a situação muda por completo. Ok? E a gente consegue evitar esse mal-estar que é secundário. As hipoglicemias são limitantes. A pessoa se sente muito mal, não consegue ir trabalhar. É horrível. E então nós não queremos isso. Isso é o que passa com um paciente diabético que quando cai demasiado o açúcar. E é limitante, a pessoa fica incapacitada muitas vezes. E não é isso que a gente quer. A gente quer a cirurgia para uma nova vida, para um momento maravilhoso, para outra situação. Mas vale efetivamente cuidar dessa situação. Então, por favor, se queiram comentar algo, escrevam aí, digam coisas. Nós vamos fazer esse live, vamos tentar sempre diminuir um pouquinho do tempo. Já está quase aqui nos 30 minutos, eu não queria passar mais de 30 minutos, para não vos deixar com muita conversa, muita informação, e é melhor a gente falar menos tempo e mais vezes. Então, todas as quartas-feiras a gente está aqui, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, ok? Às 19 horas. E falamos sobre temas muitas vezes pode parecer para alguns que nos seguem muito repetitivos, mas para quem está chegando ou quem fez cirurgia recentemente, assistam, passem para os colegas, passem para os amigos, porque o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês tenham a melhor resposta possível e que digam assim, que bom, ainda bem que eu fiz isso, foi ótimo. Eu tenho uma experiência maravilhosa da cirurgia bariátrica, eu tenho uma nova vida. E é isso que a gente quer. Apesar de todos os pesares da cirurgia, que, claro, são situações que é uma cirurgia, ao fim e ao cabo, minimamente invasiva, hoje em dia é maravilhoso. Eu trabalho com o Dr. Antônio Albuquerque opera lindamente. Então, apesar de todo esse entorno, é uma cirurgia. Então, nós temos que cuidar. Nós temos que aqui fazer o melhor para evitar problemas. E o meu objetivo aqui é justamente tratar de evitar os problemas das pessoas que passam por ela, ok? Tanto em um tipo de cirurgia ou em outro, ou como no endosleeve, que é o método Apollo, ótimo, e a gente consegue aqui realmente restabelecer as condições do paciente. O paciente que usava medicamentos deixa de usar, o paciente que era diabético deixa de ser. Então, há muitos benefícios, mas o que a gente não quer é que o paciente venha a ter efeitos colaterais, ou seja, situações menos agradáveis por descuidos que podem ser evitados e podem ser efetivamente evitados. Então, a gente tem que mudar um pouquinho o mindset, alterar essa situação, e a cirurgia é eu não posso aceitar que um paciente faça uma cirurgia e outra cirurgia e outra cirurgia, não. A cirurgia é a última alternativa, então vamos tratar dela para que ela se mantenha aqui e eu esteja completamente bem, com uma saúde fantástica e voltei a fazer exercício e tenha a minha vida plena. É isso que a gente quer. Então, o meu objetivo é estar aqui e poder ajudar-vos nessa situação. Portanto, aproveitem esse momento para, quando precisam alguma dúvida, tirar dúvidas, podem vir, podem falar, podem, dentro do tema que a gente esteja a tocar, ou se tem outros detalhes, é só também deixar lá escrito no Instagram que a gente vai respondendo e pronto. Então, o meu objetivo é esse. Portanto, aqui para a gente fechar um pouco isso, as nossas hipoglicemias, efetivamente, na maioria dos casos, escutem bem o que eu estou a dizer, na maioria dos casos, pode ser tratada e pode ser evitada. Ok? Há situações que tudo em medicina não é matemático, 2 e 2 não são 4, há pessoas que respondem bem, há outras pessoas que não respondem tão bem,
E aí vai de cada um e da situação, do peso que tinha inicial, de quanto tempo tiveram sobrepeso, porque isso tem a ver efetivamente com esses fatores. Por isso que a gente diz que essas situações são multifatoriais, ou seja, existem muitas situações que surgem essas sintomatologias, mas a gente pode tentar aqui evitá-las. E quando surgirem, se acaso surgem, buscar primeiro na alimentação, primeiro que se há alguma hipoglicemia tem que ser tratada imediatamente, porque a pessoa não pode ficar com açúcar baixo. Então, esses aparelhinhos são bons, só vão medir quando? Quando se sentem mal. Se não é para se medir, ficar picando os dedos todos os dias, não tem necessidade nenhuma. Nós só vamos buscar algo quando tenhamos que a gente venha a ter algum problema. Caso contrário, fiquem descansados. Não vão sair aí agora comprar aparelhinho na farmácia. Além do que, existe coparticipação desses aparelhinhos. Quem precisa vai no médico, o médico receita. E podem ir na farmácia buscar sem custos. Depois o que vão ter que comprar são as tirinhas, dentro da necessidade, porque é uma coparticipação do Estado, ok? Pronto. E existem determinadas situações. Com a alimentação, a gente consegue controlar muito disso. Então, aos que estão aqui de marinheiros de primeira viagem, que vão fazer essa cirurgia, não é para que se assustem com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É para que se sintam seguros, que se evitam as coisas, a probabilidade de ter problemas mínima. Ok? Salvo raras exceções que então já estamos a falar de uma porcentagem muito, muito baixa, ok? Menos de 1% de problemas específicos que há algo patológico, algo fisiológico que não funciona bem. Pronto. Mas a princípio a gente vai conseguir melhorar essa situação toda e estar bem e passar bem e ter uma nova vida. Ok? Então, vou deixando vocês por aqui. Ha sido um prazer estar aqui. Esse post, ou esse live, melhor dito, é bem interessante. Então, se souberem de alguém que está passando por essa situação, enviem, avisem, passem para frente, porque a gente pode ajudar de alguma forma. Então, dentro disso, quem está a passar por essa situação de hipoglicemia deve tratar, deve buscar auxílio, resolvê-la. A gente tenta pela alimentação. Se precisa usar medicação, vai se falar com o endocrinologista e vai se orientar esta parte, mas a pessoa não pode se sentir mal. Então, vamos cuidar, vamos ter aqui um aspecto positivo da nova vida. Esses açúcares processados não servem nem para quem é bariátrico nem para quem não é bariátrico. Comer um docinho de vez em quando é uma coisa. Fazer isso aqui porque eu gostava muito. Eu como brigadeiro não me faz mal. Não faz mal agora, mas pode vir a futuro fazer isso. Então, não é que não vão poder fazer nunca mais. É ter aqui esse cuidado, tá bem? Então, olha, um beijinho grande a todos. Fiquem com Deus. O que vocês precisarem, avisem. E o que tiverem de dúvidas, se não querem comentar uma chamada, caiu aqui momentaneamente, eu vou só encerrar com vocês e vou ver aqui uns detalhes no direct, sim. Vou deixar esse vídeo aqui gravado, tá bem? Então, meu beijinho a todos, fiquem com Deus e nos vemos na semana que vem, que vamos ter a live sobre o poder dos chás, que vai ser legal. Assistam, porque temos uma amiga que vem aqui com a gente, que é bariátrica e que vai contar um pouquinho da história dela, que é bem legal, tá bem? Então, meu beijinho a todos, fiquem com Deus e nos vemos na próxima semana.